Amém. Eu quero começar pelo final do texto que nós lemos, os versos 9 e 10 do Eclesiastes, antes de propriamente irmos para o sermão. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, olha só o que Salomão, na sua percepção, escreve para os jovens. Satisfaça-se na tua vida. Faça o que deseja o teu coração. Essa é a postura do jovem. Esse é o desejo do jovem. Esse é o caminhar do jovem. É quase que você querer tapar os olhos se você disser para o jovem: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Porque o desejo que está intimamente e fortemente aquecido no coração dos jovens é fazer isso. Alegrar-se na juventude, recrear-se no coração, andar pelos caminhos que satisfazem o coração e que agradam os olhos. Essa é uma evidência. Quem já foi jovem um dia sabe que o jovem tem esses elementos queimando dentro de si. E Salomão então fala isso, mas ele diz aqui: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Logo mais, quando entrarmos no sermão, isso aqui vai ficar mais claro. Mas está falando para os jovens. O que você semear na sua juventude é o que você vai colher na sua idade mais madura. Portanto, esse desejo que tem dentro de você, aquecendo dentro de você, seja sábio com o que fazer com ele. E aqui na pergunta 58 do Dia do Senhor 22, que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna. Creio na vida eterna, amém. Não é assim que nós falamos no Credo Apostólico? A resposta é: já agora, neste momento presente, sinto em meu coração o princípio da alegria eterna. O que isso tem a ver com Eclesiastes capítulo 11, versos 9 e 10? É que o jovem precisa saber disso. Que este princípio da vida eterna, ele começa agora. E que não adianta nós reprimirmos os jovens naquilo que está em ebulição dentro dele. Não. O que nós precisamos fazer para os jovens é apontar Cristo. O que o jovem precisa, assim como todo ser humano, é Cristo. Pois, se ele abraçar Cristo e mergulhar na Santa Palavra de Deus e estudar a Santa Palavra de Deus com consciência do que realmente ele é e do que realmente está acontecendo dentro dele, irmãos, um adolescente, por exemplo, sente muitas coisas que ele não sabe lidar nem trabalhar. E é conflitante quando a igreja ou os pais só reprimem, mas não ensinam algo para ele. Ele tem que entender o que está acontecendo dentro dele. Ele fala assim: olha, eu sou cristão, eu sou alcançado pela graça, eu já faço parte da vida eterna e eu estou no momento da minha vida em que essa coisa arde dentro de mim, mas eu tenho que saber trabalhar com ela. E a palavra de Deus é que me ensina como trabalhar com ela. Não é a pressão dos meus pais, nem a pressão do conselho da minha igreja. Não é algo externo, mas é algo que eu devo deixar entrar em mim para saber lidar com essas coisas. Por isso fala: alegra-te, jovem, na tua juventude. Faça isso, faça aquilo, mas sabe que Deus vai pedir conta de todas as coisas. Então comece a se agradar com as coisas de Deus, porque esse é o caminho mais sábio para você seguir. Já agora sinto em meu coração, a pergunta 58, o princípio da alegria eterna. Pois depois desta vida obterei a perfeita bem-aventurança, que nenhum olho jamais viu, nem ouvido ouviu, nem o coração humano pode conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. E o jovem, entendendo isto, ele vai dizer: bom, eu de fato eu sinto um impulso para algumas coisas,
Mas eu tenho uma alegria no meu coração, porque eu sei que é um momento na minha vida, e eu sei que o Deus que reina é o Deus que me mostra o que vai acontecer lá na frente. E esta palavra aqui, então, eu tenho alegria em ser obediente. Dito isto, quero convidar os irmãos para entrarmos propriamente no sermão. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar a prudência ao semear o teu futuro. Ter uma vida onde a colheita seja de bons frutos. O livro do Eclesiastes foi escrito por Salomão em data muito incerta. Nós não temos uma referência certa de que data foi. Nós podemos jogar aí praticamente muito tempo de distância entre um e outro. Então a data é incerta. Mas é um livro que ele é cheio de sabedoria. O livro é surpreendentemente cristológico em seus ensinos e na sua sabedoria. O texto que nós lemos começa com uma afirmação de bons resultados para uma ação. Mas como qualquer outro versículo, se tirado do contexto, pode trazer falsas ideias. Então vamos analisar o contexto que se inicia com esta afirmação aqui. Uma afirmação de bons resultados para uma ação. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse versículo nós sabemos que, como eu disse, como qualquer outro versículo isolado, ele pode levar a ideias distorcidas do que está querendo dizer. Essa pequena narrativa que nós lemos aqui, após a afirmação do verso inicial, ela vai apontar 4 incertezas. E é porque existem essas incertezas na vida do ser humano que Salomão começa essa perícope aqui, esse pedaço aqui, dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar quais são as incertezas que são próprias da existência humana na terra, nesta vida secular, que Salomão está se referindo aqui, para que nós possamos começar a entender o que ele quer dizer no verso 1. A primeira incerteza que nós vemos aqui é a incerteza dos imprevistos. Está aqui no verso 2, nós não sabemos qual mal poderá surgir. Veja só, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Nós não sabemos se haverá fome, nós não sabemos se haverá uma convulsão social, uma revolução social, nós não sabemos se uma nação invadirá outra, nós não sabemos se haverá guerra, nós não sabemos se haverá escassez de alimentos, se haverá problemas climáticos, nós não sabemos. O ser humano, ele simplesmente não sabe. E a vida, ela propõe ou ela impõe muitas vezes imprevistos. Então a primeira incerteza que Salomão trata aqui é a incerteza dos imprevistos. A segunda incerteza que está neste texto é a incerteza da natureza. Está aqui no verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar que cair, ali ficará. Nós não sabemos, irmãos, nós podemos até saber que acontecerão tempestades, mas nós nunca sabemos quais são as consequências dessa tempestade. Nós podemos até saber que os tsunamis acontecem, que os terremotos acontecem, mas nós nunca podemos saber quais são, de fato, realmente, as consequências desses efeitos naturais, desses efeitos da natureza. Então Salomão ele vai e começa a desenvolver uma estrutura aqui, depois de falar, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele começa então a demonstrar o quadro de incerteza e instabilidade, aliás, incertezas no plural, instabilidade, que é a vida do ser humano na terra. É como se dizer assim, olha, não se sinta orgulhoso com as coisas, não se sinta autossuficiente, não se sinta altamente poderoso, porque nós não sabemos
exatamente como serão as coisas. A terceira incerteza que Salomão se refere aqui é as incertezas até mesmo sobre os desígnios de Deus. Veja aqui no verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas estas coisas. Ou seja, como Deus faz a sua obra. É Deus que faz todas essas coisas, nós não sabemos quais são esses desígnios de Deus. Nós não sabemos se nos alegraremos ou se choraremos. Nós não sabemos quando nos alegraremos, nós não sabemos quando choraremos. Mas o que nós sabemos é que vem de Deus todas essas coisas. Sabes as obras de Deus que faz, porque não sabes as obras de Deus que faz todas estas coisas. Esses dias eu estava lendo e eu vi uma frase de A.W. Pink que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E ele disse assim, e é engraçado que essa frase ela foi importante para mim essa semana. E ele diz aqui, a fé resiste aos desapontamentos, às dificuldades e às angústias da vida, por reconhecer que tudo isto vem das mãos daquele que é sábio demais para errar e amoroso demais para ser cruel. Então, irmãos, nós não sabemos sequer os desígnios de Deus. Se nos alegraremos, se choraremos ou quando teremos esses sentimentos. E a quarta incerteza que Salomão se refere nesse pequeno trecho aqui, é a incerteza do resultado do nosso próprio trabalho. Está aqui no verso 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Note que o homem ele pode conseguir prever, estimar resultados nas mais diversas áreas, nos mais diversos segmentos profissionais. Mas ele nunca pode ter perfeição nessas estimativas. Sempre existe o fator risco, sempre existe o fator surpresa, sempre existe os imprevistos, ou até mesmo a falha humana ao fazer as previsões. Então o homem, diante desse cenário de incertezas que é a vida, o mínimo que um homem sábio, quando eu falo homem, estou falando genérico, né? O homem e a mulher. A pessoa sábia pode fazer é se preparar para isso. E o livro de Eclesiastes é um livro que nos ensina sabedoria. O próprio texto aqui, o título que colocaram nesse texto é o procedimento prudente do sábio. Algo positivo e fundamental para uma vida frutífera, num estado em que as pessoas estão em exposição a tantas incertezas, é ter luz no nosso caminho. Veja o verso 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Agradável aos olhos ver o sol não é você ficar olhando para o sol ali, queimar a retina e ficar cego. Quero dizer aqui que é doce a luz e agradável ver o sol porque ele dissipa as trevas. Eu me recordo uma vez o comentário de uma mulher brasileira que viveu por alguns anos na Suécia. E perguntado para ela o que ela sentia a falta do Brasil, ela falou do sol. Porque por meses, fica meses sem a luz do sol, fica aquele dia nublado, sem aquela luz do sol ali, o que eu sinto falta é o sol. Então é fundamental na existência humana a luz do sol. É fundamental na existência humana a luz mostrando o caminho. E num cenário onde estamos expostos a tantas incertezas, Salomão acaba dando uma pincelada a respeito disto. E ele fala, é como se esse versículo, ele não é trabalhado, mas colocado ali, só como um alerta. Doce é a luz e agradável aos olhos ao sol. Ver o sol.
Dentro desse cenário, então, uma radiografia da vida humana na Terra, Salomão nos indica uma ação. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E por que esta ação é necessária? Porque a falta dela resultará em fracasso, em escassez, em desânimo, em derrota, em tristeza e em lágrimas. Veja o verso 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aquele que apenas observa, aquele que não age, aquele que não tem uma atitude, aquele que não lança o seu pão sobre as águas, aquele que não produz, ele está exposto a um resultado de fracasso, se ele não se expor a isso que Salomão está falando. Então, dentro disto, como seria na prática o lançar o nosso pão sobre as águas? Vamos ver aqui 4 perspectivas reais do que significa isto. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O primeiro é o próprio trabalho. Irmãos, pense nisso como exportação, um navio exportando trigo, que vai produzir o pão. Nós precisamos fortalecer nossas mãos no trabalho. Nós precisamos cuidar bem das nossas famílias. Nós precisamos cuidar bem da nossa igreja. Nós precisamos fazer os cuidados que são necessários para que as coisas aconteçam. Nós não podemos ficar somente olhando as nuvens sem semear. Porque se nós ficarmos apenas olhando as nuvens, nós não vamos colher. E aqui está dizendo que temos que lançar o nosso pão sobre as águas, para depois de muitos dias o acharmos. E aqui diz assim, ou melhor, no sermão eu coloquei, o cristão atua em muitas frentes. E a primeira que eu quero ver com você é na igreja. Se você quiser abrir lá, Romanos capítulo 12, a partir do verso 5. Romanos capítulo 12, verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O apóstolo Paulo está falando de atitudes, de ação, de trabalho, dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Fomos capacitados com dons para colocarmos esses dons em prática. E para trabalharmos, lançando o pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias, nós vamos pegá-lo de volta. Veja também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. Leremos até o verso 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 8. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em boas obras. Ou seja, há ação aqui, de semear, de lançar o pão sobre as águas, para recolher ele depois. E esta ação de contribuir é o que vai fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em boa obra, ou seja, continue semeando, continue lançando o pão sobre as águas e pegando de volta depois de alguns dias, e lançando o pão sobre as águas e pegando de volta em alguns dias.
E esta realidade, ela se faz também na vida secular. Veja, no trabalho secular. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. Veja aqui. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Aqui diz também a respeito do trabalho secular, verso 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Olha só como esse trabalho ele vai dignificar e vai manter a pessoa sem precisar. A palavra de Deus fala, emprestarás a muito, mas tu mesmo não tomarás emprestado. E ainda diz aqui, em Provérbios, capítulo 12, verso 14. Eu estou falando de trabalho, viu, irmão? Tanto o trabalho espiritual para a fé, como o trabalho secular. Eu não estou falando de teologia de prosperidade não, viu? É que são doutrinas, são passagens bíblicas que nós abordamos. Provérbios capítulo 12, verso 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então não desanime na obra das tuas mãos, no seu trabalho, na sua dedicação ao fazer. Não importa se você é bem remunerado ou mal remunerado, faça aquilo com dedicação, faça aquilo com zelo, porque aquele que dá a semente para o que semeia é um só, tanto para aquele que é bem remunerado como aquele que é mal remunerado. O que dá a semente para o que semeia é o mesmo. E Deus pode fazer-vos abundar e tendo ampla suficiência em tudo. Essa é a primeira perspectiva do Eclesiastes capítulo 11, verso 1. A segunda é a caridade. Lançar o pão sobre muitas águas para abençoar vidas, e bênçãos nos alcançarão depois de muitos dias. O próprio texto que nós estávamos lendo aqui, de 2 aos Coríntios, capítulo 9, ele continua. E ele vai falar dessa questão da caridade. 2 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 9 agora. E diz assim, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, aqui está falando da caridade. A sua justiça permanece para sempre. Não espere retorno de gratidão, não espere o pobre falar muito obrigado. Mas está dizendo aqui, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam retribuídas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o receberá de volta. A terceira perspectiva do que vem a significar esta palavra, lança o teu pão sobre as águas, que nós vemos lá, está em pregar o santo evangelho de Cristo e promover condições de pessoas se achegarem à comunhão. Lança o teu pão, lance o que você tem, o pão da vida, que é Cristo. Os apóstolos, passando pela porta formosa do templo, um esmoler estava ali e lhe pediu uma esmola para eles. E Pedro diz assim, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. O que Pedro tinha era a credencial apostólica, dons extraordinários, que Deus capacitou os apóstolos e seus cooperadores para iniciarem a igreja. Esses dons cessaram. Deus continua fazendo seus milagres, mas esses dons cessaram. A igreja já foi instituída.
Mas o que Pedro fala para aquele homem é o seguinte: o homem tinha expectativa de receber talvez uma moeda. Quem sabe desse para ele comprar um pão. Ou tivesse que juntar com outras moedas que outros que se compadecessem dele ali, porventura dessem a ele. Esta era a esperança daquele homem. E Pedro dá algo muito superior a ele. Pedro fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Lance o pão da vida que você tem, que é Cristo, sobre muitas águas. Na linguagem bíblica, na ilustração bíblica, água significa pessoas, multidões de pessoas. Nós estudamos isso, né? Quando estávamos estudando o Apocalipse. Lance o teu pão sobre muitas águas. Lance o teu pão sobre as pessoas. Fale de Cristo a elas. Indique o caminho. Fale para elas. Mateus 28:19 diz: ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Faça discípulos. E a quarta perspectiva do lançar o seu pão sobre as muitas águas, porque depois de muitos dias você o recuperará, está no cuidado sobre si mesmo. Lançar o pão da vida sobre nós mesmos, ou seja, a santa palavra de Cristo em nós mesmos. Palavra que nos alimenta e fortalece. Veja aqui no Salmo 42. Eu nem coloquei no sermão, mas me ocorreu agora e eu quero mostrar para os irmãos. Algo que Davi fala aqui, ó. Deixa eu só achar o versículo. Verso 5. É como um diálogo entre a mente e a alma. Muitas vezes a mente racional tem a sua experiência de vida, já passou por tantas coisas, tem conhecimento das coisas. Mas a alma está ali infrutífera, só sentindo. E Davi, ele prega para ele mesmo, ou seja, a mente dele para a alma dele. Veja só, porque ele tá falando aqui, né? Como suspira a corça pelas correntes, a minha alma tem sede de Deus, quando verei a face de Deus. Olha só verso 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, ó Deus, onde está? Davi estava em profunda tristeza. E ele mesmo se trata como? Pregando a palavra de Deus para ele mesmo. Perceba isso. Verso 5. E ele pergunta para a alma dele: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É como se fosse um universo independente. Só Davi sabia o que ele estava sentindo naquele momento ali. E não tinha ninguém ali para... Talvez, né? Mas ele não precisa de ninguém. Porque ele tem o Rei dos Reis para se alimentar dessa palavra. E a mente dele pergunta para a alma dele: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele responde para a alma dele: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus, irmãos, não é simplesmente esperar. Tem pessoas que não cultuam, que não leem a Bíblia, que não se hidratam, não hidratam a sua alma com a santa palavra de Deus, falam assim: estou esperando no Senhor. Não, não está, ela está esperando alguma coisa, mas não está esperando no Senhor. Está esperando no Senhor, enquanto espera, está servindo, está se alimentando, está lá tendo a atitude da ação que vai promover o resultado, está lançando o pão sobre as águas, para depois de muitos dias receber, está lançando o pão sobre eles mesmos. Então o cuidado sobre si mesmo, lançar o pão da vida sobre nós mesmos. A santa palavra de Cristo nos alimenta, nos fortalece. Veja lá, em João capítulo 6, verso 51. Evangelho de João, capítulo 6, no verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha própria carne.
o cuidado sobre si mesmo. Então nós vemos aqui 4 perspectivas do lançar o pão sobre as muitas águas, porque depois de alguns dias o pegarás. O trabalho, seja o trabalho para o reino de Deus e o trabalho secular. A caridade, lançar o pão para abençoar pessoas. Tem muitas pessoas passando muita dificuldade. Pregar o santo evangelho de Cristo e promover condições de pessoas se chegarem à comunhão. Ele é o pão vivo. E nós vamos pregar para muitas pessoas. Mas nós não podemos esquecer que nós também precisamos de cuidados. Nós também precisamos de cuidados. Muitas vezes nos envolvemos tanto lançando o pão, que é Cristo, o pão vivo, sobre a vida de muitas pessoas que nos esquecemos de nós mesmos. Nos atarefamos tanto cuidando das coisas que nos esquecemos de nós mesmos. Irmãos, nós somos seres humanos, nós somos pessoas, nós temos sentimentos. Nós também estamos expostos às incertezas da vida, aos imprevistos, às tempestades, se alegrarmos, se chorarmos. Nós também estamos assim. Então é necessário que nós cuidemos de nós mesmos. Não furte esse tempo de você mesmo, como nós vimos no começo. Selecione, nem que for de madrugada, irmãos, um horário para você meditar na Santa Palavra de Deus. Faça isso rigorosamente. Eu preciso desse alimento. Você precisa almoçar, não precisa? Você precisa jantar, não precisa? Essas coisas você não esquece, nós não podemos esquecer, senão o nosso corpo ficará debilitado. Tem pessoas que até esquecem, de tanto que se envolvem, né, em trabalhos e coisas, mas aí nós ficamos debilitados se nós fizermos isso. Espiritualmente é a mesma coisa. Então lance o pão, que é Cristo, sobre você mesmo. Certamente praticando essas 4 ações, estaremos preparados para enfrentar as incertezas da vida. As incertezas, elas vão continuar sendo incertezas. Mas nós estaremos mais fundamentados na palavra de Deus. Porque assim que Deus faz, em Cristo, Deus tira os nossos pés de um charco de lodo e firma sobre a rocha, como diz o Salmo 40, verso 1. Eu quero, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o hino 137.